E primeiramente, gente, ó, deixa um joinha aí para nós, comente e inscrevam-se no nosso canal. Oi, gente, e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o feriado do Thanksgiving, o Dia de Ação de Graça aqui nos Estados Unidos. É isso aí, é um dos feriados mais importantes aqui dos Estados Unidos. Então vamos lá. Há 12 mil anos atrás, pessoal, aqui já existiam os índios, né? Já existiam várias tribos separadas aqui em New England. Mas em 1500 começaram a chegar os primeiros navios europeus. E quando esses europeus chegaram aqui, eles começaram a fazer meio que trocas com os índios que já moravam aqui nessa região. Mas, porém, um capitão chamado Thomas Hunt, ele pegou 20 índios. E aí ele levou esses 20 índios como escravos de volta lá para a Espanha. Mas aí o que aconteceu? Um desses índios, o nome dele era chamado de Tisquantum, mas ele era mais conhecido como Squantum. Esse índio, ele acabou que foi aprendendo inglês, né? E depois ele foi salvo por um monge espanhol. E depois de um tempo que Squantum estava junto com os monges lá na Espanha, o que aconteceu? Ele foi libertado, e depois de libertado, Squantum ele foi em direção à Inglaterra. E na Inglaterra, Squantum fez amizade com um capitão. E esse capitão o ajudou a voltar para casa, né, que é aqui nos Estados Unidos. Mas, para a infelicidade de Squantum, quando chegou aqui nos Estados Unidos, a tribo dele não existia mais, porque teve uma praga, né, que tinha matado toda a tribo dele. Então, tipo assim, ele tinha ficado feliz em poder voltar para casa, mas ficou muito triste de chegar e não ter ninguém. Então, pessoal, como nós havíamos dito antes, aqui em New England existia outras tribos, né? Então, quando o Squantum chegou, igual minha esposa falou, quando o Squantum chegou aqui, que ele não viu mais a família dele, que todos, né, o pessoal da tribo dele tinha morrido, aí um chefe de uma outra tribo, o chefe da Massasoit, da tribo dos Wampanoags, acho que é isso, Wampanoags que fala, não é meio complicado, mas o que acontece? O ponto é que esse chefe dessa tribo, ele viu um potencial em Squantum, né? Porque Squantum, no caso, seria talvez um link, uma conexão, assim, de como ele iria conseguir conversar com os ingleses futuramente, né? Se comunicar. Então, pessoal, os Wampanoags, eles tinham acolhido o Squantum também. Uma das outras razões foi porque eles também tinham perdido muitas pessoas com aquelas pragas que tinham acontecido naquela época. E em 1620 chegou um barco em Plymouth. Esse barco chegou com um grupo de 102 pessoas. Algumas estavam procurando aventura, outros procurando riquezas, mas a maioria estava procurando liberdade religiosa. Eles procuravam um lugar onde eles pudessem praticar a sua fé sem ser perseguido, né? Porque estava acontecendo uma perseguição aos religiosos na Europa. Quando esse navio chegou aqui em Massachusetts, em Plymouth, o que aconteceu? O barco ficou ancorado perto de onde o Squantum morava. Vocês lembram do Squantum que nós tínhamos falado, que a família dele, né, a tribo dele toda tinha morrido? Então o que aconteceu? Esse pessoal, eles chegaram naquela tribo, né? E aí ali eles começaram a se assentar. Sim. E do grupos de peregrinos, quase metade deles morreram naquele primeiro inverno, né? Um inverno muito rigoroso. Sim, eles também não tinham muito conhecimento, né, sobre a questão do lugar onde eles estavam, de sobrevivência. Então, pessoal, aí foi nesse ponto aí que lembra do Massasoit, que é o chefe, Massasoit, que era o chefe da tribo, ele acabou enviando o Squantum. Lembra do Squantum, que sabia inglês, que era o índio que sabia inglês? Squantum, ele serviu como intérprete. Então, Squantum chegou lá e começou a conversar com os ingleses. Então, aí, o que aconteceu? A ideia do chefe Massasoit da tribo indígena era que Squantum ensinassem o pessoal a como sobreviver, a como procurar um exemplo, as melhores águas para poder pescar, né? Ensinou também aos peregrinos como utilizar fertilizantes, como plantar, no caso, plantar o milho, né? E aí, o que o chefe da tribo queria em troca? Ele queria proteção, porque os ingleses tinham armas, né? E aí, como nós tínhamos dito antes, que ele tinha medo que outras tribos viessem tomar, né, parte da sua terra, então meio que eles criaram uma aliança. Sim. E porque como muita gente deles tinha morrido também, né, por causa das pragas, eles precisavam de pessoas. Sim, né? Precisavam de pessoas, é verdade. E aí, o que acontece? Squantum também ensinou aos ingleses como se adaptar à terra, né, na questão do frio. Mas aí, olha só para vocês verem como é que são as coisas. Squantum, ele foi sequestrado pelos ingleses, aí foi levado lá para a Espanha, aí depois ele foi liberado por um outro europeu, né? E aí, o que aconteceu? Aí ele voltou lá para a Inglaterra de novo, conheceu um outro
inglês que ajudou ele a voltar para a terra e agora tá ele de novo aqui negociando novamente com os ingleses. E ele ajudando agora. E ajudando, né? Agora, né? É impressionante. Sim. Assim, o papel que Squanto fez, né? É muito impressionante. Como diz, as voltas que o mundo dá. É verdade. E depois que Squanto ensinou os peregrinos a sobreviver, né, a plantar, né, eles tiveram no ano seguinte um ano muito bem sucedido. As plantações deles tiveram uma colheita enorme. Sim, muita né? fartura, muita né? Fartura, muita fartura. Que foi aquele nesse ano. Então, o governador de Plymouth, William Bradford, decidiu que era hora deles se juntarem, as tribos indígenas, junto com os homens brancos, né, os europeus peregrinos, para uma grande festa. Isso, aí foi aí que juntou, né, os 50 peregrinos que tinha naquela época, mais 90 índios da tribo Wampanoags. Então eles se juntaram ali. E aí teve muita fartura, igual você falou. Os Wampanoags, eles trouxeram 5 veados. Eles foram caçar e trouxeram 5 veados. E aí o pessoal, que eram os ingleses, né, os peregrinos, eles foram caçar. Mas naquela época não era peru. Era o goose, né, era uma espécie de pato que tinha naquela época, né? E também não era esse cardápio de hoje, né? Que a gente vê que tinha peixes, né? Porque eram as coisas que tinha naquela época. Sim, milho, né? Que não é o mesmo cardápio de hoje, né? E a celebração durou 3 dias. Eles ficou 3 dias festejando, né? Muita alegria. Sim. E essa aliança entre, né, os europeus e os índios duraram mais de 50 anos. Sim. Pois é, pessoal, mas nem tudo era esse mar de rosas. O que aconteceu? Com o passar das décadas, começaram a chegar mais e mais ingleses. Então, o que aconteceu? Esses ingleses começaram a meio que querer tomar o poder dos índios, das tribos. Então, eles começaram a expulsar os Wampanoags. E aí, como os Wampanoags começaram a resistir, eles começaram a ter um conflito, onde que muitos índios morreram, né? E aí, o pouco que tinha restado, eles acabaram fugindo, né, dali. Então, pessoal, em 1675, a Guerra do Rei Felipe eclodiu. Então, o que aconteceu? Teve uma guerra sangrenta entre o filho de Massasoit, que era o chefe da tribo, né, dos Wampanoags. Eles tiveram uma guerra tão violenta e tão sangrenta que praticamente acabou com quase todos da tribo Wampanoags. Né? Aquele restinho que tinha sobrado, que tinha sido expulso, eles tinham voltado com o filho do Massasoit. Aí acabou que teve esse último confronto entre eles, onde que acabou com a tribo Wampanoags, né? E assim, sobrou alguns descendentes que ainda vivem até hoje, mas são muito poucos descendentes. E com o passar dos anos, né, o país ainda continuava em guerra. Então, a editora de uma revista popular chamada Sarah Josepha Hale, ela teve a ideia de colocar o Thanksgiving como um feriado nacional, nem para ver se unia as pessoas. Sim, né? porque o povo estava em guerra, né? Sim. Ela estava querendo meio que unir todo mundo, uma união, né? Sim, uma boa ideia, né? Sim, é verdade. E ela teve o apoio do presidente, né? Do presidente Abraham Lincoln para esse dia, né? Ele que proclamou no dia 3 de outubro de 1863, que foi proclamado que o Thanksgiving seria um feriado nacional, né? Seria na última quinta-feira de novembro. Na semana do Thanksgiving é uma semana bastante movimentada, porque pessoas começam a viajar de um lugar para outro, as estradas começam a ficar cheias, né? Porque todos querem estar com seus familiares, né? É um feriado onde as pessoas se sentam, e aí muitas das vezes, pessoal, não muitas das vezes, né? Na maioria das vezes eles se sentam e aí cada um agradece, assim, fala, né, na mesa por que ele é grato, né? Sim. É um feriado, né, que além assim de familiar, de amigos, é um feriado para eles refletir sobre a gratidão, né? Eles sentam, né, como você já falou, para agradecer pelas coisas que eles já têm, né? Agradecer pela família, né? Isso. É uma mesa, eles fazem uma mesa farta, muita comida, viu? É um jantar de muita alegria, né? É um dos feriados mais importantes aqui. E vamos falar pro pessoal do Brasil qual é o cardápio? É purê de batata, né? Isso. O peru, né? Que é o principal. Purê de abóbora, né? Tem o purê de abóbora, tem vagem, às vezes serve vagem. Sim, também. Serve também milho. Alguns lugares, né? Tem o stuffing. Tem o stuffing, que é principal. O stuffing ele é feito de pão, né? Pão, isso. E tem também como se fosse uma gelatina, né? Cranberry sauce. Como se fosse uma salsa de cranberry. E também as sobremesas, né? É verdade, as sobremesas. Tem a torta de maçã, torta de abóbora, a pecan pie. É bem gostoso, né? É verdade. Então, assim, é um feriado
no caso, resumindo, né, onde que o pessoal se une com os familiares, o pessoal, né, se junta mesmo em ação de graças para agradecer por tudo, pelo trabalho, agradecer, né, pela família. Sim, a gente tem que ser grato todos os dias, né? Mas pensa bem, é um dia para refletir, né? Porque às vezes, né, na correria, né, da vida, a gente não presta atenção nos pequenos detalhes. Aí nesse dia, é um dia, né, que tira, assim, que é sobre só o agradecimento, né? Como diz a minha filha, e comida. E depois, né, do Thanksgiving e da festa, tem o dia seguinte, né, que é o tão famoso, como que é o nome? O Black Friday, né? É um feriado aí que todo mundo gosta, né? Verdade, é o dia que o pessoal gosta de ir lá para poder comprar as coisas, né, porque pega tudo com desconto, né? Sim, mas vocês sabem qual é a história do Black Friday? Pois é, pessoal, existem várias histórias sobre a questão do Black Friday. Eu vou contar uma aqui. Então é o seguinte, em 1869, existiam dois camaradas aí, ó, muito fortes no Wall Street, né? O nome dele era Jay Goulart e o outro era Jim Fish. Então o que aconteceu? Esses dois camaradas começaram a meio que manipular o mercado. Eles começaram a comprar ouro e foram comprando ouro. A intenção deles era que o preço do ouro subisse tão alto que aí quando chegasse lá em cima, eles iriam vender tudo. Só que o que aconteceu? O pessoal descobriu o que eles estavam fazendo. E aí quando o pessoal descobriu o que eles estavam fazendo, o mercado todinho teve um crash. O mercado caiu, despencou. E aí o que aconteceu? Várias pessoas foram à falência, desde aqueles maiores, né, os maiores barões ali, no caso do Wall Street, até os fazendeiros, né? Então, tipo assim, todo mundo quebrou. E aí, como todo mundo estava à falência, o que aconteceu? As lojas, elas começaram a meio que fechar no vermelho, né? Então, tipo assim, as lojas, elas não estavam tendo lucro, elas começaram a fechar no vermelho. E aí, justamente, logo depois do Thanksgiving, como os preços das mercadorias estavam tudo lá embaixo, o povo, né, como eles não tinham trabalhado, porque assim, depois do Thanksgiving, muitas pessoas faltavam de serviço, né? Já emendava direto. E aí, o que aconteceu? O pessoal, eles foram para as lojas para poder comprar, porque estava tudo muito barato. E aí o pessoal foi gastando dinheiro igual louco. Aí, nesse exato momento, foi onde que as empresas começaram a fechar no azul. Só que antigamente não se falava fechar no azul. Quando eles faziam a contabilidade das empresas, eles diziam que quando uma empresa fechava no lucro, ela fechava no black. Ela fechava no preto. Isso. Então aí é uma das razões na qual surgiu o nome Black Friday. Porque como tinha vendido muito, né? Fechou Isso. no preto, no caso no positivo, aí deu-se o nome. Deu-se o nome Black Friday. Né? Essa é uma das histórias. Agora, uma outra história é o seguinte, que ali em meados de 1950, lá na Pensilvânia, a polícia ela colocou esse nome de Black Friday por causa do caos que era causado ali na cidade depois do Thanksgiving, porque é o seguinte, sempre existia um jogo de futebol americano do Navy, que no caso seria meio que o exército aqui dos Estados Unidos, eles tinham um jogo de futebol que era feito todos os sábados, né? Daquele ano. Então o que aconteceu? Quando antecedia esse jogo, a cidade se enchia de pessoas. Então vinha gente de tudo quanto é lugar do país. E aí era meio que um caos, realmente um caos, porque aí a polícia não dava conta de estar, tipo assim, fiscalizando tudo. Então ocorria assaltos, entendeu? Ocorria brigas. E o trânsito também, pessoal, era caótico. Então, tipo assim, era uma bagunça tão grande e a polícia ela tinha que estar trocando ali de turnos sem parar, meio que 24 horas, sabe? Eles praticamente, pra falar a verdade, eles praticamente não trocavam os turnos. Eles ficavam quase que 24 horas tentando conter aquele fluxo imenso de pessoas. Então foi aí meio que surgiu esse nome de Black Friday, entendeu? Mas era meio que negativo essa coisa do Black Friday. Mas aí, pessoal, em 1961, o que aconteceu? Eles queriam meio que criar um outro nome para o Black Friday. Eles queriam criar um nome chamado de Big Friday. Eles queriam tirar essa conotação negativa, né, desse nome. Mas, infelizmente, pessoal, eles não tiveram sucesso, né? Aí foi somente em 1985 que começou a ter meio que um resultado ao redor dos Estados Unidos, né? Então foi aí que, onde a gente volta lá atrás e começou o seu termo Red to Black, foi onde que as empresas estavam tendo lucros, né? Uhum. E essa é meio que a história também do Black Friday. E hoje nós temos aí esse Black Friday, né, que a gente conhece, todo mundo espera aí, né, pra fazer aquela boa compra. Isso, fica todo mundo ansioso, né? Sim, aquele bom desconto. E mesmo, gente, com frio, o pessoal fica numa fila, né? Tem umas filas enormes nos mercados, tipo Walmart.
na Target. Isso, em várias lojas. Então, pessoal, a partir daí, o que aconteceu? O pessoal ainda acabou criando mais coisas, né? Foram onde que eles criaram o sábado e domingo para pequenas empresas e também criaram a segunda-feira cibernética, né? Que seria a Cyber Monday. Que é na internet, né? Isso, que é na internet. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje sobre o Thanksgiving e o Black Friday, né? A história, né, por detrás, né, dos feriados aí, para vocês ficarem bem informados. É isso aí, pessoal. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, dá um like para nós aí, porque deu um trabalhão fazer esse vídeo. Também não esqueçam de se inscrever no nosso canal e também siga a gente lá no Instagram, beleza? Então tá, pessoal. Um feliz Thanksgiving para todos vocês aí que estão aqui nos Estados Unidos e um abração para todos do Brasil e até mais. Até mais.